E o nosso programa Em Foco está de volta para você ligado aqui na tela da sua Rede Premium TV com mais um assunto, continuando o assunto de saúde. A doutora Cíntia Rios está aqui falando de vários assuntos conosco. Ela que tem mais de 20 anos dentro da profissão, é especialista em cirurgia plástica, mas hoje está dando muitas dicas para você em casa. Ela se formou na Bahia, fez residência em Jundiaí. No primeiro bloco falou sobre a medicina funcional e vamos continuar as dicas agora. Tá gostando do nosso programa, doutora? Nossa, muito bom. Muito bom. Expor, né? Essas ideias que ajudam a melhorar. Maravilha. No primeiro bloco a gente estava falando a respeito de algumas questões que dificultam o nosso desenvolvimento, que prejudicam a nossa saúde a longo prazo, e uma dessas questões é a questão do sono. Então eu queria ver agora, para a gente continuar esse assunto nessa linha, o quanto é prejudicial uma pessoa não dormir a quantidade adequada que tem que dormir no dia. Eu costumo dizer que a vida começa no sono. Inclusive, a minha consulta começa no sono. Eu pergunto, como você dorme? E é incrível como as pessoas têm dificuldade em dizer como elas dormem, porque a pergunta é ampla, né? Como eu durmo? Eu durmo das 4 às 6 da manhã. Não. Como você dorme significa, você deita e dorme rápido. Durante o sono, você dorme a noite inteira ou tem despertares. E quando você acorda, você está cansado ou descansado. Com essas 3 perguntinhas básicas, a gente tem uma noção, dali para frente, como vai ser o dia da pessoa. E se esse histórico é antigo, se repete, ou seja, é alguém que dorme tarde, acorda cansado, tem olheiras, tem despertares noturnos, levanta para ir ao banheiro. A gente sabe que o paciente não levanta porque a bexiga está cheia, ele acorda e percebe que a bexiga está cheia. Aí a gente já tem que investigar. Então, dormir bem é fundamental. E a média de sono agradável para a gente alcançar o reparo é de 8 horas. Mas, gente, é importante aqui frisar. Mas eu durmo 8 horas, eu deito às 4 da manhã e vou acordar às 2 da tarde. Não. Você não dorme no horário que é para dormir. O ciclo circadiano respeita a luz e a noite. Então, o correto é a gente deitar às 10 e acordar às 6. É a história das galinhas, né? Dormir com o sol e acordar com o sol. A vida moderna não permite. Mas dentro do que ela não permite, porque a luz, né, artificial nos tirou esse privilégio, mas nos trouxe outros, o que a gente pode fazer? Puxar o hábito do dormir para o mais cedo possível. O paciente às vezes me fala, doutora, mas eu só consigo dormir a 1. Falei, vamos combinar? Você quer saúde, não quer? Então, a partir de amanhã, você vai dormir 15 minutos antes, todos os dias. Mas e se eu deitar e ficar olhando para cima? Não tem problema, fecha tudo e pensa em sua respiração. Porque o segundo passo é respirar bem. A gente nasce e a primeira coisa que faz é o quê? Respirar. Sem oxigenar, a gente não vive. E à medida que você vai pensando como você respira, você vai pensando na vida e vai se relaxando e suas células também vão. Então, tem que puxar o hábito do sono por mais cedo possível. Sem dúvida. Algumas pessoas dizem, os antigos falam, né, que inclusive mantém esse hábito de que um cochilo depois do almoço, ele é muito bom, seja ele de 20 minutos, ou de meia hora, ou de 1 hora, pelo menos dormir um pouquinho. A gente ouve isso, né, dos mais antigos. Funciona? Para algumas pessoas é necessário, para outras não existe um padrão, tá? Mas se a pessoa tem a necessidade do sono após o almoço, ou após uma refeição mais farta, a gente precisa orientar e perceber que às vezes esteja tendo alguma falha na metabolização. O organismo está precisando descansar para poder metabolizar o que foi ingerido. Então, nem sempre é só por benefício. Aí é um caso pontual, precisa avaliar. Daquele descansinho depois do almoço, não precisa nem ser o cochilo, mas almocei e vou dar relaxada, vou assistir alguma coisa, vou pensar em alguma coisa, é produtivo e é necessário. O sono, a gente precisa ver em que ele interfere na qualidade do resto do dia. Tá? Se foi identificado um cansaço depois disso, aí a gente precisa investigar.
nós temos até mesmo a questão da regulação do sangue, né? Depois do almoço, o sangue ele desce do cérebro, nós só temos 4 litros, se eu não me engano, no corpo, e ele desce para o estômago para fazer toda aquela digestão. Então, a gente na verdade, repousar... assim, o cérebro é um órgão nobre. Nós temos 5 litros, em média, para um homem de 70 quilos. Isso varia um pouco, mas a média é essa. O que acontece na hora que você come? Tudo está voltado para você absorver o que está ali. Mas não é que vai tirar de um para o outro, vai diminuir. Então, por isso essa baixa e tal. Mas se a pessoa tiver com o metabolismo regulado, isso acontece com menos intensidade. Mas, por exemplo, se a gente deu aquela escapada e comeu aquela feijoada, que também ninguém é de ferro, né? Vamos comer uma feijoada no repetiu sábado. Ainda, repetiu. Né? Encheu o prato e pôs de novo. Exatamente. Aquilo vai pesar. Vai pesar por quê? Porque tem nutrientes que precisam de mais energia para metabolizar. E o que você teria disso? Por que você teria sono? Porque está tirando energia de algum lugar para metabolizar ali. Tá? A distribuição tem que ser uniforme. Se isso é pontual, como o caso da feijoada, não tem problema. Agora, se é uma coisa diária, a gente precisa investigar. Muito bem. E aproveitando que a gente já falou de comida, né? Muita gente fica muito tempo sem comer. Longos períodos de uma refeição para outra é muito prejudicial ou não? A nutrição, a nutrigenética hoje, ela tem um conceito assim. Você deve se alimentar quando tiver fome, tá? A regulação deve ser própria, ou seja, eu tenho fome, eu vou me alimentar. E sempre comer, presta atenção, 30% menos do que o que você gostaria. Tá? Fala de novo isso aí, isso é importante. Sempre comer 30% menos do que o que gostaria. A saúde, ela é hipocalórica, ou seja, menos quantidade, tá? A gente precisa de menos para viver bem. A questão de você passar períodos prolongados, existem estratégias nutricionais que se utilizam de períodos prolongados de jejum para melhorar o metabolismo. A gente precisa enquadrar em que contexto isso está acontecendo. O paciente que tem o hábito de não comer prolongadamente, ele deixa de se nutrir, está errado. Mas se está dentro de um contexto, de uma dieta específica que chama dieta cetogênica, onde a gente usa uma restrição de nutrientes e uma restrição de tempo alimentar, às vezes é necessário. Então, qual é o contexto? O hábito de não comer prolongadamente é ruim, ponto. Por quê? Por que a gente come? Você sabe por que a gente come? Você vai me dizer porque a gente tem fome? Porque, já dizia a minha avó, que saco vazio não para em pé, né? Eu acho então, que... sua avó está certa. Às vezes as pessoas falam, porque eu tenho fome. Na verdade, a sua célula quer receber energia. Então, a gente come para essa célula receber energia e produzir energia. Ponto. Muito bom. O que a gente ingere para dar essa energia? Então, se você fica muito tempo sem ingerir nada, você não está se dando a chance de se dar energia. E aí ela vai queimar. Ela vai queimar, é verdade. Exatamente. E a gente sente fisicamente essa queimação, né? Sente. Você sente o cansaço, você sente a baixa produtividade, a sonolência. Verdade. Isso tudo é poupando energia. Muito bem. E a forma, o melhor horário de se alimentar, os intervalos entre as refeições, é aquele padrão de 3 horas que a gente ouve ou não? Atualmente, não. Existem as correntes que defendem o uso da alimentação a cada 3 horas como forma de acelerar o metabolismo, mas, na verdade, não. O metabolismo é construir e desconstruir proteínas, aminoácidos, substratos, enfim. Se você não tem fome, você não está precisando. Então, o correto seria você se alimentar quando você tiver realmente fome. A gente já tem o hábito de se alimentar 3 vezes ao dia, no mínimo, né? Café da manhã, almoço e jantar. É quase uma heresia a pessoa que acorda e não come nada, né? Você fala, nossa! Não acredito que você não come nada. Meu filho não come nada pela manhã, como assim? Às vezes ele não tem a necessidade, ele vai ter necessidade um pouco mais tarde, não imediatamente naquele horário. Então, comer de 3 em 3 horas hoje não é uma regra. Tá? Existe alguém que orienta, alguma corrente nutricional que orienta, mas não é uma regra mais, já caiu por terra. Eu não oriento comer de 3 em 3 horas, eu oriento pelo menos 3 refeições, mais dentro do período da fome. A pessoa ela vai se autodescobrindo, né? Sim. Quer dizer, o corpo da gente está o tempo todo se comunicando, dizendo se está tudo bem ou não. Né? Falando. Olha, para você ter uma ideia, eu uso um protocolo na clínica para os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia plástica. E, teoricamente, você tem que nutri-los, né? Então, a gente faz o protocolo nutricional e o paciente faz 3 períodos de jejum intermitente
pré-operatórios. 15 dias antes ele para de comer durante 3 vezes nesses 15 dias. É mesmo? É. E faz diferença? Super bem. Assim, desde que eu implantei esse protocolo, as pacientes têm um pós-operatório excepcionalmente melhor do que antes disso. Nossa, que ótimo, hein? Doutor, olha, tá muito boa a nossa conversa mesmo, e agora a gente vai continuar no seguinte, olha, você que está em casa, muitas vezes fica se perguntando, né, por que é que algumas pessoas vivem melhores do que as outras, por que é que às vezes a qualidade de vida dessa pessoa é melhor do que da outra? Será que é questões de felicidade? Será que essa pessoa ela tem uma motivação maior? Ou será que a conta bancária dela está mais gorda? Mas só que a forma de se alimentar e cuidar da saúde está dentro dessa questão Com também, certeza. né? E a doutora Cíntia Rios está aqui falando com a gente a respeito disso. Ela separou aqui 6 dicas agora e vai começar a falar com a gente para você chegar pelo menos até os 100 anos, tá? Claro que se você chegar até os 100, 115, 125 é muito melhor, mas pelo menos até os 100, né, doutora? Até os 100 está ótimo. E a gente vai começar falando a respeito dos alimentos industrializados, é isso? O alimento industrializado, ele veio como uma forma de melhorar, né, a fome, né, digamos assim. É mais fácil comer, porque a indústria produz. Mas, por outro lado, ela vai contra o que a natureza produz, né? Então, a gente tem a modificação do alimento, né, modificação genética desse alimento, e nós não temos a capacidade de digerir essa modificação. São vários os exemplos. E aí eu falo para o paciente, vamos lá, fruta não tem rótulo, né? Alimento não vem com rótulo. Eu não preciso pegar uma banana e ler a composição nutricional da banana, concorda? É verdade. A gente tem que comer banana e acabou. E acabou. Então, vamos procurar descascar mais e desembalar menos. Isso é saudável. Ainda que a gente não possa comer um alimento muito saudável, a gente vive numa cidade grande, né? A gente vive numa cidade poluída, a gente tem hoje a questão dos agrotóxicos na alimentação. Já é difícil. Por que a gente precisa ingerir conservantes? Por que a gente precisa ter conservante no alimento, né? Esses conservantes conservam o gênero alimentício, não o alimento. Porque o alimento em si, ele não vai durar, né? A natureza não deixa durar, ele se oxida. Exato. Então, a gente tem que se alimentar do que for mais natural possível. Então, dica, gente, evita caixa, evita embalagem, evita plástico. Tudo que está embalado, corram. Entrem no supermercado e olhem assim, eu vou para a seção de alimentos, eu não vou para o gênero alimentício. Gênero alimentício não é alimento. É alguma coisa que é parecida com alimento, mas que não te nutre. Muito bem. É uma caloria vazia. É uma coisa que foi picada, que foi moída, que foi processada, que foi embalada, que foi... Processados, embutidos, quanto menos, melhor. É difícil, eu sei que é difícil, mas a vida é escolha, né? Verdade. Você faz suas próprias escolhas. Por quanto tempo você quer permanecer nessa escolha e quais são os riscos que ela te leva? Tendo consciência, a escolha tem que ser consciente. Inclusive, o Brasil é o país no mundo que mais consome agrotóxico. Esse daí é um dado que teve agora recentemente e é um dado alarmante, né? Então, quando a gente fala de conservantes, não é conservante para o seu lindo corpinho. É o conservante que coloca nesse alimento que a gente não sabe exatamente o que é. Então, vamos tomar cuidado. Tem também a questão do sódio, né, que acaba aí com o nosso organismo e tantas outras coisas oriundas desses tipos de alimento. Doutora, quer falar mais uma coisa? Eu ia citar um exemplo. A gente tem muito hábito de mascar chiclete, né? Eu não me enquadro não, mas eu usei a expressão no plural. As pessoas mascam muito chiclete. Tentem pegar atrás de qualquer um deles e ler o rótulo atrás e vejam o que tem. E se deparem com a seguinte informação: este alimento pode dar diarreia. Aí você foi, almoçou em casa, bonitinho, mascou chiclete a tarde inteira e no fim do dia você teve diarreia. E você vai culpar o feijão do almoço. É verdade. Então, prestem atenção. Criem o hábito de ler rótulo. E se ali dentro tiver alguma coisa com nome diferente de comida, não comam. Eu prefiro o jejum do que comer uma coisa que não é alimento. Muito bem, obrigado pela dica. Eu, inclusive, daqui a pouco vou até a lanchonete, eu vou pegar um chiclete só para ler isso, eu vou me certificar disso.
Muito bem. Vamos agora a um rápido intervalo comercial e já voltamos com essa entrevista muito interessante aqui com a doutora Cíntia Rios. Não sai daí.